Quer dizer, o Rio vai ser a primeira cidade a combinar doses de vacinas diferentes, algo que já é feito em outros locais do mundo. O que dizem os estudos em relação a isso? Para entender um pouco mais todas as novidades sobre as vacinas contra o coronavírus, nós conversamos agora com o infectologista e pediatra Marcelo Otsuka. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez conversando comigo aqui no nosso CNN Prime Time agora. Começando a falar sobre essa mistura, essa combinação de vacinas. Nesse momento de pandemia, falando de coronavírus, a gente sabe, já foram feitas combinações entre outras vacinas ou apenas AstraZeneca e Pfizer, doutor? Boa noite, um prazer enorme estar com vocês de novo. Então, na verdade, as duas vacinas que têm algum estudo com combinação são a AstraZeneca e a Pfizer. Não existe combinação até o momento de outras vacinas para o coronavírus. Mas existem alguns estudos e algumas propostas em andamento. O próprio Butantan quer testar a Butanvac com a Coronavac, por exemplo. Então, são possibilidades que vão surgir e com certeza deverão ser estudadas em breve. E no caso das mulheres grávidas, claro, é para afastar o risco de trombose, que a AstraZeneca, um índice muito pequeno, mas existia esse risco, aconteceu. Agora, para as outras pessoas, de uma forma ou de outra, a eficácia melhora a imunização dessas pessoas? A tendência é que a gente caminhe para isso até para obter alguns resultados a mais, porque as vacinas atuam de maneiras diferentes, né? Então, a gente pode sim conseguir uma melhor eficácia, isso é interessante, e a gente observa em algumas situações diminuição dos eventos adversos. É o que a gente espera, por exemplo, com a combinação da AstraZeneca e da Pfizer, e é o que os estudos demonstram. Então, isso, de uma certa forma, é interessante. E no caso da AstraZeneca e da Pfizer, mostrou que, inclusive, melhora a eficácia em relação à AstraZeneca. E só para tranquilizar as mulheres grávidas, doutor Otsuka, não há, ou pelo menos os registros de efeitos colaterais, de efeitos adversos da vacina da Pfizer são bem menores, ou sequer existem, em comparação principalmente com a Oxford AstraZeneca. A Pfizer não tem demonstrado eventos adversos em gestantes, tá? Pelo menos não em relação a fenômenos tromboembólicos. Os eventos que já eram apresentados anteriormente, mas nenhum fenômeno tromboembólico, e esses fenômenos eles são realmente mais comuns nas vacinas que usam um vetor viral. No caso, a Janssen e a AstraZeneca, que existe maior essa possibilidade. Mas se a gente considerar em relação, se a gente considerar em relação à doença coronavírus, é muito menor a chance de acontecer algum desses eventos. A própria doença causa muito mais. Claro, a vacinação protege, oferece muito mais segurança do que risco para qualquer pessoa. Agora, ontem a gente teve, e peço desculpas se eu quase cortei o senhor, mas eu estou empolgado. Ontem a gente teve a excelente notícia da Coronavac, que a vacina teve bons resultados entre crianças, segura e eficaz, né, doutor? Sim, é um estudo que já estava em andamento, a gente já tinha conhecimento disso e os resultados são muito bons. Até para entender, é muito mais difícil a gente avaliar a criança, porque como a criança tem muito menos doença, quando a gente pega adulto, a gente compara a incidência da doença no grupo que foi vacinado comparado com o grupo placebo, né? Que não tomou a vacina, que tomou um placebo. Em criança, a gente precisaria de um número absurdo de crianças. Então, de uma certa forma, é mais difícil a gente analisar, porque a gente acaba vendo a resposta imunológica através da produção do que a gente chama de anticorpos neutralizantes. É a melhor forma de se ver? Não, não é. Mas é uma forma que tem se demonstrado muito fidedigna. E os resultados são, inclusive, superiores aos que a gente vê em adultos. E por que, doutor, é a última pergunta agora, por que está se falando tanto da possibilidade de uma terceira dose? Vamos precisar aplicar essa terceira dose? Ela serve de reforço para algumas vacinas? Quando a gente vai ter essa confirmação? Quando a gente fala de vacinas, algumas vacinas, e isso tradicionalmente acontece, elas precisam ser repetidas. É o exemplo, por exemplo, da difteria, coqueluche e tétano, que de tempo em tempo nós temos que repetir, porque a imunidade vai caindo.
É de se esperar que isso aconteça. Outras vacinas, não precisam ser repetidas, o que é excelente para a gente. O que a gente percebe é que a doença coronavírus, a doença pelo coronavírus, ela tem uma queda importante na resposta imunológica. Por isso que a gente tem visto, inclusive, uma recidiva de doença. A vacina tem uma resposta até melhor em relação à imunidade do que a gente vê pela doença natural. Ou seja, a vacina te dá um tempo a mais de proteção. Mas a gente percebe que sim, ao passar do tempo, há uma queda na defesa, na resposta imunológica. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que tomar uma outra dose mais para frente. E aí vem a história de uma terceira dose da vacina. Quanto tempo depois a gente vai precisar? Ainda precisa uma análise melhor, tanto por vacina, porque as vacinas diferem entre si, como até pela população. Às vezes, uma população talvez precise com uma velocidade maior que essa vacina seja repetida. Então, tudo indica que sim, que provavelmente a gente vai precisar de um reforço, uma terceira dose, sim, mas a gente ainda não tem dados concretos de qual intervalo que vai ser necessário. E aí os estudos precisam continuar. Marcelo Otsuka, infectologista e pediatra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Boa noite.